Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro. Peço licença ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores, ao senhor benzedor, para a gente começar aqui mais um momento de conversa e compreender nesse episódio o que é a quaresma, o que acontece nesse período e por que é tão importante a gente prestar mais atenção nesse momento. Benzedor, obrigado por estar aqui conversando com a gente. O que o senhor pode nos explicar a respeito deste momento da quaresma? A bênção do grande pai, a bênção da grande mãe, dos mentores luminosos e salutares, a bênção a todos e todas, a ti, querido repórter, luz divina e bênçãos. Repórter, olha, para o benzedor é muito sagrado falar na quaresma, que é um tempo delicado, um tempo também sagrado, um tempo de reflexão e de fé. E o que significa, benzedor, esse momento da quaresma? Até porque repórter é um tempo que o benzedor trabalha muito e acredito que o bem, em geral, trabalha muitíssimo mesmo. Quaresma é um tempo sagrado, é aquele tempo que Nosso Senhor Jesus Cristo foi atormentado, foi, como se diz, testado e sofreu a tentação do anticristo, né? Tanto é que se faz o carnaval, é a festa da carne, com as palavras bem claras e simples do nosso tempo. É a festa da carne, os 40 dias até a Páscoa, né? Então, quer dizer, repórter, significa que nesses 40 dias o mal, o anticristo anda sobre a terra. Sua semente é semeada nesse período de carnaval e depois é colhido os frutos em muitos de nossos irmãos e irmãs. Quanta tristeza, quanta enfermidade, quanta dor se vê depois que passa essa época. E que muitos fazem jejum, fazem preces, orações nesses 40 dias, porque desde que Cristo nos ensinou isso, o mal anda sobre a terra nesses 40 dias. Para ganhar almas que, na verdade, são de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. E o que torna esse momento tão sagrado, tendo em vista os desafios que ele traz? Para mim, o que torna sagrado, repórter, é o meu espelho. Sei que sou um grãozinho de areia perto, todos somos, de nosso Mestre Jesus Cristo, mas o que torna para mim sagrado é saber que nosso Pai amado, nosso Redentor e nosso Salvador resistiu à pior de todas as tentações, que foi o anticristo. E nós que viemos dele, nós que ele deu a vida por todos nós, penso que temos que seguir o máximo e nos doar ao máximo para também vencermos as tentações que se levantarem contra os filhos de Deus. É um período assim que o benzedor trabalha muito, porque, repórter, já explico, a maior parte das pessoas querem carnaval, olham só o lado bonito das fantasias, dos enredos, mas não é só isso. Se o próprio Cristo nos ensinou que a festa da carne é a festa pagã, independente de quem se levante contra, acredite ou não, para o benzedor não precisa acreditar, eu acredito. Tá? Para o benzedor não precisam acreditar, eu acredito. Eu trabalho a minha fé todos os dias e a minha fé não depende do outro. Só que é uma época que tantos me procuram, mas esses tantos, poucos aprendem a lição.
foi se divertir, pularam assim as 4 noites, beberam, fumaram e outros exageros, não estou dizendo todos nem generalizando. Mas, repórter, todos nós temos famílias, amigos, né? E a conta chega para quantos, né? Eu não, é um período assim que o benzedor se fica mais em casa, já sou caseiro mesmo, passo isso adiante. E para mim o que importa, ainda se dissesse que fosse uma festa, um tempo da alma, de força de luz, de compartilhar o bem e a paz, para mim estaria tudo certo, mas não. Quando Nosso Senhor lembra e ensina e enfatiza que é uma festa da carne, repórter mudando, falando em miúdos, é uma festa pagã, é uma festa para o mal. O mal a faz, o mal a criou. Então, o que de bom trará a nós, filhos do Sagrado Cordeiro? O que nós ganhamos em ir? Não, o benzedor ganha em não ir, em rezar para que passe. Quantas mães, quantos pais choram aos seus que foram e não retornaram? E qual conduta é importante trazer ainda mais à tona nesse momento da quaresma e de que forma que a gente pode aproveitar melhor esse período benzedor? Repórter, nesse período é um tempo, como o benzedor disse lá na frente, de reflexão. Mas o que adianta nós refletirmos todos os anos e a cada carnaval estarmos nele? Será que nossa reflexão é verdadeira? Eu penso, aquele que parar, sentar e refletir nos dizeres do Cristo, verá assim que não tem valor nenhum o dito carnaval, mas que a quaresma, para aquele assim que refletir, se apegar às preces, às orações, tem um grande significado, porque assim, se o mal anda sobre a terra, repórter, o bem também. Quem é o nosso governador, não é o Sagrado Cordeiro? Então, assim, quero dizer, eu, para mim e para os que eu posso assim ensinar, eu tento passar e pregar essa parte. O bem, a caridade, nós não falarmos no Cristo, mas seguirmos o que Ele nos ensina, né? Isso para mim é fundamental. E vejo assim, para nós, uma parte assim, os médiuns, os benzedores, para nós é mais delicado ainda. Porque em nós, repórter, assim, tudo isso vem muito mais forte. A tentação, os convites, o flagelo, a dor. É um tempo, querendo ou não, assim, também de ilusão. Uma grande parte vê só esse lado de festa, disso e daquilo, mas os que começam a se elevar, vem o outro lado. Tanto é assim que diz, né, repórter, assim, a quarta de cinzas, porque o trabalho dobrado que o bem tem para guardar, para recuperar e para caçar os infratores do mundo invisível, que agem sobre nós, os visíveis, os carnais. Temos muito que refletir, então, a respeito disso e também trazer para a prática, né, benzedor? Com certeza, amigo repórter, e digo assim, olha, tirando esse tempo, depois da Semana Santa, repórter, não tem tempos mais sagrados e poderosos do que esses. Então, o problema, a explosão não é só aquelas 4 noites, elas são 40 noites depois. Ali é semeado uma má semente, a semente do espinho, e depois aqueles que a semearam terão que colher. Eu aqui, quantos me procuram? Eu vou no benzedor me descarregar, eu vou no benzedor me benzer. Repórter, nós não podemos pensar assim, eu vou agir mal, eu vou seguir o mal, eu vou contribuir para o mal e depois eu vou lá me descarregar, me aliviar. Isso é causa pensado. Não vou conseguir fazer nada. Agora, aquele que raciocinar, refletir realmente, ver com os olhos de luz, aí nós podemos fazer muito. Estamos num período, num tempo assim que é como o índio fala,
Quem merece recebe e quem deve paga. Assim, tem tanta coisa passageira, mas há enfermidades que as pessoas pegam nessa época e não se curam mais. Não é assim, querido repórter? Então essas são as palavras do benzedor sobre a quaresma. Luz, paz a todos e todas. Gratidão, benzedor, gratidão ao grande pai, à grande mãe, aos nossos mentores e a vocês que nos escutam e semeiam junto da gente essa semente iluminada. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, @Falas de Benzedor no Instagram e no TikTok, também o Instagram do Benzedor, @Benzedor2. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais.